Olá, galera! Hoje vamos aprender alguns conceitos relacionados ao magnetismo em um experimento de física. Bom, para entender o experimento, precisamos primeiro entender de onde o ímã veio e alguns conceitos iniciais. Há milhares de anos, na região de Magnésia, os gregos antigos descobriram um mineral natural que tinha curiosidade e característica de atrair pedaços de ferro e que interagiam entre si. Um bloco desse material atraiu o outro. Hoje, esse material é conhecido como magnetita e sabemos que ela não atrai só ferro, mas também níquel, cobalto e diversas ligas metálicas. A magnetita é um ímã natural e está presente, ainda que em pequena quantidade, em quase todas as amostras de ferro. Ímãs são rochas que têm a capacidade de atrair pedaços de ferro e de interagir entre si. Mais tarde, descobriu-se que é possível fazer com que corpos adquiram propriedades magnéticas semelhantes às dos ímãs. A esses corpos imentados artificialmente, damos o nome de ímãs artificiais. No experimento, mostramos três processos que envolvem o magnetismo: manipulação, linhas de campo e imantação. Manipulação. Todo ímã apresenta duas regiões distintas, em que a influência magnética se manifesta com maior intensidade. Essas regiões são chamadas de polos do ímã. Esses polos possuem comportamentos diferentes na presença de outros ímãs e são denominados norte e sul. Ao manusear dois ímãs, percebemos claramente que existem duas formas de colocá-los para que estes sejam repelidos e duas formas para que sejam atraídos. Isto se deve ao fato de que polos com o mesmo nome se repelem, mas polos com nomes diferentes se atraem. Ou seja, essa propriedade nos leva a concluir que os polos norte e sul geográficos não coincidem com os polos norte e sul magnéticos. Para verificarmos a existência e a configuração dos campos magnéticos, podemos estudar suas linhas de campo. O campo magnético é a região do espaço na qual um ímã manifesta sua ação. Fazendo um experimento simples, usando ímãs de pó de ferro, para se evidenciar a extensão de um campo magnético, espalha-se o pó de ferro em uma toalha de papel, sob a qual se encontra entre dois ímãs. Os pedaços de pó de ferro se dispõem seguindo curvas que ligam os polos norte e sul, chamadas de linhas de campo ou linhas de força. Cada linha de ferro, em presença de um campo magnético, se magnetiza, transformando-se em um pequeno ímã. Estes pequenos ímãs se orientam no campo magnético, interagem entre si, aliando-se e ordenando-se aproximadamente segundo as linhas de campo, formando assim um espectro magnético. Quando os polos dos ímãs são diferentes, as linhas de campo magnético que orientam o pó de ferro ligam os polos, são orientadas do polo norte para o polo sul, ou seja, saem do polo norte e entram no polo sul. E o oposto acontece quando os polos são iguais. A imantação é um processo de magnetização de um material que não apresenta características de ímã. Após ser imantado, o material transforma-se temporariamente em um ímã. Com o uso de materiais ferromagnéticos, podemos produzir a imantação. Os materiais ferromagnéticos são aqueles sensíveis à presença de campo magnético e podem ser facilmente imantados, como ferro, níquel, cobalto e determinadas ligas metálicas são exemplos de substâncias que podem ser facilmente imantadas. A imantação é um processo reversível, ou seja, o corpo imantado possuirá as características de um ímã somente por um pequeno espaço de tempo. Vamos demonstrar esse processo através do contato e atrito, usando tesoura, chave de fenda, clipes de papel e ímã. A imantação por contato ocorre quando o material a ser imantado permanece unido a um ímã por determinado intervalo de tempo. A atuação do campo magnético gera a orientação dos elétrons, constituintes do corpo, e que passa a ser um ímã momentâneo. A imantação por atrito ocorre quando um material desmagnetizado é friccionado a um ímã permanente, sempre em um mesmo sentido. A fricção magnetizará o material,
que se tornará um ímã momentâneo.